Márcia Tiburi. Agora sim, agora sim. E aí, gente? Desculpa ontem. Desculpa ontem. Horrível. Mas você fala Edith Piaf. Eu como, eu não ouvi. Gente, que maldade. Gente. Edith Piaf. Gente, nossa senhora. Nossa senhora. Olha, vocês sabem que começar falando isso, né? O ridículo político está em alta, o grotesco continua sendo uma categoria e uma tecnologia política, né? Como assim a gente vem discutindo há tanto tempo. Vocês lembram que em 2017 publiquei um livro chamado Ridículo Político, que era para falar justamente dessa mutação política, dessa capitalização do ridículo, mas o Moro, eu acho que fica difícil, porque falta estilo. Ele tenta imitar, assim, agora ele está tentando imitar o grotesco e ele não consegue alcançar isso. É um degrau abaixo, assim, porque o Bolsonaro basta ele aparecer, abrir aquela boca e ele conquista muita gente, realmente, com o seu ódio, com a sua grosseria, porque é natural nele. E as pessoas são cativadas por essa performance. Mas o Moro, ele é um degrau abaixo, porque ele tenta imitar. Agora ele fica tentando falar grosso, né? Então, é muito engraçado, porque ele já tem aquele apelido de marreco, né? Ele já tem uma voz muito feia. Em falsete, assim, muito fraca, né? É como se ele assim tentasse bancar o macho e não conseguisse, né? Porque outros, por mais que depois, quando eles vão para a cadeia, eles comecem a chorar e tal, eles conseguem bancar, né? Fazer aquela cena de prendo e arrebento, bato, mato, e eles fazem, e isso conquista a população. Não é pela admiração, não, é pelo pavor. E o Moro não consegue colocar as pessoas nesse estado de pavor, eu acho. Esse é um problema. Mas, enfim, são questões das tecnologias políticas em curso no nosso país. Desculpem. Agradecer o Cadu Lacerda aqui. Agradecer primeiro a Márcia que está com a gente, agradecer o Cadu Lacerda aqui, só para dizer que bom ver e ouvir a Márcia, grata. E tem uma pergunta aqui, ó, do Lud Gleidson Fernandes de Araújo, quando será o curso da Márcia Tiburi? Então, eu já vou até aproveitar esse gancho. Só para esclarecer, são 2 cursos. 2 cursos, né? Tem um webinário, que vai ser aqui um aperitivo, né, que membros e sócios vão ganhar de graça e a inscrição é R$100. Esse é um aperitivo. Agora, tem um curso que a Márcia vai dar de filosofia, né, que vai de Nietzsche, passa para a Escola de Frankfurt, já fala do Freud, enfim, pega toda a filosofia contemporânea, né, Márcia? Você pode explicar um pouco melhor, que tem inscrições abertas e que vai ter desconto aqui para quem estiver assistindo agora. Né? Então, enfim, não sei se o Guilherme está aí com o link, né? Vai ter um cupom de desconto, enquanto a Márcia explica rapidamente os 2 cursos aí, ele vai pôr o link para o curso de filosofia e tem o link para a inscrição aqui do curso que é de que dia, Adri? 17? 19 de fevereiro, um aperitivo, curso de feminismos, webinário. Diga lá, Márcia. Então. Vai rolar isso. Super obrigada por esse convite para o dia 19 de fevereiro. Vai ser um aulão, né? Uma aula magna, assim, digamos, para falar de feminismos. Então, no tempo de uma aula magna, a gente propõe uma questão e levanta ao mesmo tempo vários aspectos gerais. Então, eu vou falar da contemporaneidade do feminismo, falar o que é feminismo, afinal de contas, e tentar mostrar para as pessoas algumas linhas importantes, fundamentais, que fazem a gente se conectar melhor com essa palavra. Como eu tenho pesquisado muito, escrevi um artigo, aliás, desses artigos chatos acadêmicos, chatos e acadêmicos é engraçado, né? Eu falando isso para brincar, gente, porque eu acho que as nossas pesquisas e investigações na esfera acadêmica são absolutamente fundamentais
sobretudo numa época em que existe tanta patifaria, né? Há poucos dias faleceu um dos reis dessa patifaria pseudo-intelectual, e é importante, então, a gente discutir esses assuntos com rigor. Mas, no dia 19, então, vou fazer um apanhado geral de questões fundamentais para a gente entender o feminismo contemporâneo e lançar, evidentemente, aquilo que eu acho que é o mais interessante quando a gente fala de feminismo de um ponto de vista filosófico, que é o nexo entre teoria e prática. Então, o que a gente faz com o feminismo? Para que ele serve? Ou, melhor dizendo, em que ele nos ajuda no sentido de transformar a sociedade? Então, vai ser uma aula com conteúdos, vou citar pensadoras, vou apresentar citações de livros e tal, bibliografia, mas, ao mesmo tempo, quero lançar essa proposta da gente analisar o feminismo nesse elo entre teoria e prática. E vai ser isso. Aí, depois, eu vou dar um curso. Eu criei um curso, tem um site, que é o marciatiburi.com.br. Criei um curso para durar o ano inteiro. É um desafio fazer esse curso, porque é um curso bastante completo, 2 horas, no mínimo, de aula por semana, nas quartas-feiras, a partir do dia 9 de março. E é um curso completo, então tem 40 semanas de aula, no mínimo 80 horas de aula, e ali sim eu vou trabalhar com todos ou com vários, com múltiplos aspectos daquilo que a gente pode chamar de filosofia contemporânea, e pensando contemporâneo no sentido expandido, então é preciso situar, vamos chamar assim, o nascedouro dessa questão do contemporâneo, ou seja, da nossa época, da experiência que nós temos com a nossa própria época, no final do século XX, e chegar até o momento atual. Então, é claro que isso é um retrato, é claro que isso é um recorte, sempre se pode fazer várias investigações e vários caminhos, né, de investigação para falar desse assunto, mas eu escolhi um caminho que eu sempre estudei, que eu gosto de estudar, que eu acho que é interessante e viável para as pessoas, a partir de uma certa ideia de coerência disso que a gente vai chamar de filosofia contemporânea, e eu tentei colocar ali tanto a filosofia europeia quanto a filosofia latino-americana, filosofia africana, fazendo também uma intersecção entre os temas clássicos da filosofia. Então, pensar problemas de metodologia, problemas de ética, de estética, de política, e enfim, trazer os pensadores, as pensadoras, ou seja, esses teóricos que têm escrito livros e discutido a possibilidade de pensar sistemas ou antissistemas de pensamento. Mas o foco assim, do meu curso é discutir linguagem. Acho que esse é o grande assunto, o grande tema, o grande desafio, a grande descoberta dessa filosofia que atravessa o século XX. Então, a cada aula, eu vou eu vou falar para as pessoas sobre determinados filósofos e filósofas, sempre puxando a conversa a partir desse tópico da linguagem. Então, filosofia como uma experiência de linguagem. E os conteúdos são esses aí, vamos falar muito de Nietzsche, dos herdeiros de Nietzsche, dos herdeiros do marxismo, dos herdeiros do existencialismo, e vamos chegar, evidentemente, na grande virada feminista, mas vamos falar de todos esses pensadores conhecidos, ou pelo menos mencionados. Enfim, falei de Nietzsche, mas vamos falar também de Deleuze, vamos passar por Wittgenstein, por Adorno. Toda essa gente que fala que filosofia é doutrinação vai ficar com a cabeça muito confusa, mas certamente eles não vão falando fazer. Até isso agora. Eles não vão fazer a nossa aula. Filosofia deixa eu só ler uns. Doutrinação.
Vou ler aqui os superchats aqui, ó. Agradecer ao Carlos Eduardo Aguilera. Ele está fazendo uma pergunta, eu vou emendar uma pergunta nessa da dele aqui, viu, Márcia? Ele está falando, prezada Márcia, você cogita candidatar-se em 2022? Eu gostaria de votar em você mais uma vez. Tem o pessoal já falando, a Veranise falando que já está inscrita no seu curso, o Celso Rico não é binário, né? Aqui o Caseirão das Massas fazendo uma pergunta para o Augusto Botelho aqui, a gente manda para ele, viu, Caseiro? Obrigado. Aqui também agradecendo a Fabíola Amaral e o Rafael Viseu também, que podem já fazer a inscrição como novos membros do canal. E pegando carona aqui no Carlos Eduardo, Marcelo, falando aí se você cogita candidatar-se em 2022, eu queria até comentar contigo, queria ouvir de você sobre a questão que a gente tem visto das pesquisas eleitorais, né? Que daí a gente entra um pouquinho na questão feminista, né? Do eleitorado. A gente vê que se dependesse dos homens, a gente estava perdido, né? Ia ter mais Bolsonaro pela frente. E que as pesquisas mostram que a grande parcela das mulheres são contrárias. Inclusive, hoje saiu uma do Poder Data, 59% classificam o governo como ruim ou péssimo. Como é que você vê isso? Ainda é reflexo daquele ele não, né? Parece que a gente está... 2018 não acabou ainda para as mulheres, né? Eu acho que é importante a gente falar disso, né? Uhum. É bem legal, Plínio. Então, eu vi essa pesquisa e fiquei muito triste, mas também não me espantou muito, porque, afinal de contas, toda a história da política é uma história dos homens, e a história da desgraça da nossa sociedade também é uma história dos homens. Foram os homens que fizeram a política e, nesse sentido, construíram os caminhos das sociedades. Então, se a gente tem uma política da violência, essa política é fruto e efeito da prática masculina. O poder é uma construção masculina. E o poder que destrói o mundo, esse poder patriarcal, racista, capitalista, autoritário, totalitário, antiecológico, racista, capacitista, é uma coisa dos homens. Então, não me espanta. E não me espanta, e lastimo dizer isso, mas agora que as pessoas, enfim, o mundo masculino ainda não tenha se dado conta do horror de Bolsonaro, também é algo muito interessante da gente analisar, que as mulheres estejam mais uma vez contra isso, de novo contra isso, mostra justamente o potencial que o feminismo tem na transformação da sociedade. Assim, me permitam fazer uma breve análise do ele não. Acho que é importante. Eu acho que o ele não foi muito importante. Aliás, eu não sei se vocês sabem que em 2018 eu sofri claro, na minha escala, no meu pequeno território, eu sofri com uma coisa chamada ela não. Eu tive uma página criada pelo MBL contra mim chamada ela não. Eu fico pensando assim, será que eu sou o próprio anti-Bolsonaro? Nesse sentido, talvez eu devesse mesmo me candidatar. Acontece que não faz sentido eu me candidatar, não tenho vocação para ser deputada, não tenho nenhuma vocação para esse tipo de cargo, não admiro o modo como esses cargos, acho que são necessários no momento histórico, não estou dizendo nada contra. Agora, eu não gosto muito do jeito que se faz política no Brasil. Por mim, a gente faz uma tremenda de uma reforma política e os deputados, deputadas e que tais começam a ganhar um salário mais baixo, um salário real, um salário de professor. Sou muito a favor de uma reforma para refazer o nosso país de uma maneira a construir uma democracia radical, sabe? Fazer como o pessoal aqui na França, todo mundo ganha um salário muito parecido, né? Ser político aqui, por exemplo, não é nenhuma super grande coisa, né? É uma coisa normal, não é um lugar para as pessoas ficarem ricas. Você sabe, Márcia, só fazer um parêntese. Quase não existe. Só um parêntese. Aqui, quando eu falo, por exemplo, que não faz sentido os deputados federais receberem, além das passagens do seu estado,
para cá, eles ainda recebem para São Paulo, para Rio, para não sei aonde. Meu pai era bancário, quando a gente se mudava para um lugar, ia a família toda. Aí, quando eu falo isso, não tem nem deputado de esquerda que concorda comigo. Eu te falo, não tem, eles querem continuar recebendo essas passagens. Eu sou a favor. Por que não diminuir o número de deputados, por exemplo, e senadores? É muito deputado, é muito senador. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma reforma política muito pensada, muito dialogada, mas sem dúvida o território político, a profissão política, ela tem que ser revista. E acho que a gente precisa estender isso para o judiciário e repensar tudo. Não é possível que haja tanta disparidade e que a disparidade não seja trabalhada também politicamente para ser superada. Então, é nesse sentido que eu falo isso, né? Mas voltando ao ele não, então, eu teria vocação para uma tarefa executiva, com certeza, porque gostaria de ver coisas realizadas. Acredito que os deputados fazem muitas coisas legais, mas não o nosso Congresso Nacional, que é inflado, inchado, lotado dessas bancadas horrorosas, BBB, bala, boi, Bíblia, e essa gente toda que não representa a nação brasileira, como tantas pesquisas já demonstraram. E acho que os partidos, muitos partidos, a questão partidária acho que é uma questão para a gente discutir amplamente, mas muitos partidos no Brasil realmente não deveriam existir, a começar pelo Partido da Mulher Brasileira, que surgiu em 2016, eu acho que foi, ou 2017, não lembro. E eu me lembro quando eu propus a existência de um partido feminista, em 2015, que ninguém gostou dessa ideia, poucas pessoas gostaram dessa ideia, e eu avisei, olha, o significante mulher está muito forte, vai continuar sendo muito forte, vai ficar cada vez mais forte. Aí, voltando para o ele não. O ele não foi muito importante como manifestação de mulheres dentro de um espectro feminista, e inclusive mulheres que não são feministas, mas que simplesmente abominavam a presença de uma figura tão violenta como Bolsonaro. Contudo, vejamos, não é possível, esse é o grande defeito desse evento, não é possível fazer um movimento contra um candidato que seja um movimento não partidário, porque o problema de Bolsonaro, em que pese o problema cultural, moral, linguístico, estético que a gente possa ter com ele, é um problema político. Bolsonaro é um problema para nós porque ele foi um político, foi candidato à presidência da República, venceu esse pleito, se tornou presidente da República e destruiu o país. Então, não é possível a gente se contrapor a isso, ao núcleo, ao elemento, ou a face mais importante, mais fundamental de Bolsonaro, aquela que, em permitindo que ele chegasse ao poder, a instituição destruiu a nação, não é possível que a gente se contraponha a isso através de um argumento relacionado ao gosto, ou simplesmente ao gosto, que seria um argumento estético, tipo, não gosto dele, né? Ou um argumento do nível ético, do tipo, não concordo com ele, acho que ele faz falas muito grosseiras, como ele pode dizer coisas tão horríveis? Então, tudo isso está certo, não temos que gostar de Bolsonaro, quem quiser gosta, quem não quiser não gosta. Podemos discordar dele do ponto de vista ético e moral, discutir tudo isso. Evidentemente, uma sociedade também se constrói a partir da construção de patamares éticos, mas o grande problema é político. Logo, o ele não tinha um grande erro, que era não oferecer nada para colocar no lugar de Bolsonaro. E outro detalhe, quando você diz ele não, infelizmente, na ordem do discurso, que implica um nível consciente e um nível inconsciente, infelizmente, nessa ordem, a gente tem que lembrar que o inconsciente se dá muito mal com a negação. Então, você diz, não faça isso, o inconsciente recebe, faça isso. Então, ele não é quase que uma mensagem do tipo ele, ponto de exclamação. Então, é quase que uma afirmação. E é assim que funciona. Quanto mais você se contrapõe, mais você atiça uma espécie de contra-ordem. É como se
as pessoas obedecessem ao contrário, é como se as pessoas assumissem a inversão na hora de agir. Então, eu acho que o ele não teve esses problemas. Logo, se surgir um ele não de novo, é preciso que se diga quem nós queremos colocar no lugar do ele não. No Rio de Janeiro, na fraqueza da minha campanha contra o fascismo naquela época, com todos os problemas que a gente teve, porque a gente tentou fazer uma campanha antifascista, venceu o fascista, que hoje já nem está mais lá, botaram outro no lugar. Mas, na fraqueza da minha campanha, a gente naquela tentativa, né, uma mulherzinha ali, professorinha ali, intrusa no território daquele milicianato, daquele jogo de poder pesadíssimo, daquele marco do poder que tem no Rio de Janeiro, só aqueles ogros da política, sempre aquelas figuras abjetas, horrorosas, loucas pelo poder, num lugar que esboroa, né? Um lugar que não tem nada, gente. O Rio de Janeiro acabou. Já não tinha, em 2018 já estava acabado, e hoje está mais acabado ainda, né? Mas os homens estão lá, sempre, loucos pelo poder, no jogo de poder deles. Então, apareço eu ali, e eu tentei dizer, gente, ele não, mas ela sim. Mas isso também não era... As pessoas não conseguiam perceber. E por que elas não conseguem perceber? Porque eu acho... tem muita coisa em jogo, mas assim, existe uma precariedade da análise política, da formação política. Acho que tivemos um problema com a Márcia Tiburi ou comigo aqui? Não, acho tá que é normal. contigo, vai. Opa, gente, o que foi? Tá ok, para mim tá ok aqui, tá ouvindo, Sinara? É aqui? Sim, tá tranquilo, tá normal. Acho que é contigo, vai. Pode continuar, Márcia. Tô falando demais. Não, deu problema, acho que na minha transmissão aqui, foi eu. Achei que tinha travado para a Márcia, desculpa. Perdão. Então foi isso, gente. Estava falando isso. Não, é muito interessante essa tua reflexão, Márcia, porque essa questão do ele não, ela... Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Estamos te ouvindo. Então, está travando um pouco, mas essa questão dele não foi o maior movimento, ele não foi o maior movimento acho que talvez da história da política no Brasil, da política eleitoral. Eu nunca ouvi falar de algo tão significativo, tão grande em nenhum outro país, do ponto de vista eleitoral, num processo eleitoral. E ele, assim, a esquerda ficou meio com medo de analisá-lo, de discutir, e a direita usou como uma oportunidade, porque eles eles montaram uma estratégia de utilizar imagens, utilizar fake news como se fosse do movimento, e que deu certo. Eu acho que, inclusive, ali teve a mão do Bannon, teve estrategistas de fora, porque foi tudo muito acertado. Quando de manhã estava rolando a transmissão do Ele Não, eu fiz transmissão o dia inteiro, e começaram a aparecer imagens que você falava, não é do Ele Não, e estavam circulando e bombando na rede, como assim, eram mulheres fazendo cocô no meio da praça, enfiando crucifixo na vagina, era uma coisa escatológicas, assim. Eles ganharam o debate e a esquerda acabou não querendo mais discutir isso. Olha, foi um erro, tem uma avaliação de um monte de gente que aquilo foi um erro, que não devia ter feito, tal. Mas você coloca uma nova perspectiva, achei bem interessante. Só queria fazer esse registro. Tem superchat aqui, Robai. Posso ler aqui, ó? Rafael Viseu falando, queridas, queridos e queridos, estou aqui membrando só por causa dos cursos da Márcia, amo. Sinara, te adoro também. Fala, Robai. A Mônica Araújo perguntando do link, mas ela já escreveu o que eu vi aqui. O Cadu Lacerda e ter equilíbrio nos votos em deputado federal, ainda sobre o comentário da Márcia. Mas vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta. O Celso Rico está dizendo, vou deixar a Sinara falar, só que o Celso Rico está dizendo que as diretas já foram maiores, mas eu estou falando de movimento político eleitoral. As diretas eram para ter eleição, era o movimento da cidadania. Não estou falando que era contra um candidato. Tinha um candidato como alvo, outro a favor. Eu não lembro. Sinara Menezes, nossa. Eu queria falar com a Márcia, sabem que ontem eu li uma notícia que dizia assim, que o pai e uma mãe
estavam brigando na justiça para vacinar, por conta da vacina, né, das crianças. Aí eu olhei o título e eu falei assim, gente, eu poderia apostar R$1 milhão, como quem não está querendo vacinar é o pai e ele é bolsonarista. Bingo, né? É totalmente isso. Então, assim, eu queria que a Márcia falasse um pouco dessa masculinidade tóxica que está relacionada ao bolsonarismo, né? Parece que é uma coisa intrínseca aos movimentos de extrema-direita no mundo, essa masculinidade tóxica, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê, Márcia, que tem gente na esquerda que fica mirando no identitarismo como se esse fosse o problema. Adoro essa parte. Ai, como gosto, gente. Chega a ser meu lado perverso que gosta dessa história. Gente, morro de rir. Olha só, é natural que assim, no período da política como farsa, vamos dividir assim, existem na linha da história, na linha do tempo, existem outros momentos em que a política se faz como tragédia, que são os momentos sublimes da história da política, e, como bem viu Marx no 18 Brumário, existem os momentos de farsa, que são os momentos seriam os momentos da comédia se não fosse uma outra coisa um pouco mais interessante, que é o período do grotesco na política, que é o assunto desse meu livro que eu citei antes, do Ridículo Político, e coisas que eu continuo estudando nessa linha. Então, um dos pontos bem importantes que veio para nós à tona nessa farsa da política que combina com o fascismo que está em cena, é justamente a transformação do grotesco numa tecnologia política, e o machismo ajuda. O machismo capitaliza o sujeito para a performance política. Então, seja a esquerda, seja a direita, seja a esquerda, todos vão ficar bancando o baita macho, o brucutu monstruoso, fazendo grito, berro e tal. Porque quando aparece uma pessoa como Haddad, que é um doce, que é meigo, que é suave, não cola, né? Só a população muito elegante, preocupada, com senso democrático, com noção das coisas, é que vai votar no Haddad. Até a mídia golpista cria questões falsas, né? Uma escolha muito difícil entre um ogro e um príncipe, digamos assim. Mas eu estou citando, claro, usando essas categorias para que a gente entenda a narrativa, né? A construção da narrativa. Então, nesse momento da farsa, é o grotesco que está vencendo. E os homens têm, nesse sentido, uma espécie de vantagem em relação às mulheres. Se a gente vai aos estudos de estética na história, vocês vão lembrar de um texto de Kant sobre o sublime e o belo, e o Kant fica falando, as mulheres são do belo, os homens são do sublime, as mulheres ficam lá sendo meigas, usando tons pastéis, os homens ficam lá mostrando a força, eles são os caras, né? Eles são os donos do poder, e eles são nobres. Então, na época da tragédia, o homem tentará parecer nobre, fará a cena do nobre, talvez até ele tenha se identificado e ele seja, na sua intimidade, na sua vida concreta, cotidiana, alguém nobre, como Lula, por exemplo, que faz aquele discurso amoroso, que é uma pessoa gentil, que é uma pessoa aberta, que quer escutar, que quer entender, que faz uma experiência rica com o fato de existir nesse mundo. E você imagina, né? Então você imagina que o Lula, a gente imagina não, a gente sabe que o Lula ficou preso 1 ano e meio, graças ao Moro, né? Em função dessa bandidagem do Moro, lendo muitos livros. E foi onde ele foi alimentar a sua alma. Agora, vocês imaginam o Bolsonaro preso? O que o Bolsonaro vai fazer na cadeia? Fico aqui pensando. Soltar pum. Vai pegar uma arma e vai começar a dar tiro na parede, assim, enfim, vai comer as paredes, né? Vai comer a grade, o que ele vai fazer, né? Bom, então, tanto que é por isso que Bolsonaro, em função dessa capitalização e dessa utilização tecnológica desse ridículo, infame e grotesco, o Foucault que fala disso, e ele fala do efeito de poder que esse tipo de performance produz, né? Então, em função disso que Bolsonaro, a semana passada, estava fazendo naquele set de filmagem todo, estava lá fingindo que comia ou melhor, ele estava comendo mesmo,
Mas ele estava ali fazendo uma cena, ele foi um excelente ator, o que mostra que Bolsonaro não é tão burro quanto parece. Porque a pessoa, para ser um bom ator, tem um tipo de inteligência muito específica, que é uma inteligência cênica, corporal, mesmo que ela não consiga se expressar através de parâmetros ou de uma linguagem verbal. Bom, e embora Bolsonaro também possa aplicar essa performatividade à sua linguagem verbal. Então, fica interessante, né, também de analisar. Mas estou falando disso porque os homens vão sempre levar vantagem. No meu livro sobre o turbotecno macho nazifascismo, eu falo disso. Tem uma estética, gente. Tem uma estética miliciana. Assim como tinha uma estética de Hitler, uma estética de Mussolini, tem uma estética dos narcotraficantes, tem uma estética dos mafiosos, tem mas, enfim, sempre existe uma estética, ou seja, uma cena, uma cara, um aparecer que conta muito na era do espetáculo, na era em que a sociedade, em que a política foi reduzida à publicidade. Então, é a sociedade do espetáculo que está dando a linha. Então, quando a gente vê gente de esquerda também fazendo esse papel, está explicado. E eles vêm para cima das mulheres, e isso é estratégico. Vocês lembram quando o MBL fez uma emboscada midiática que depois rendeu zilhões de ameaças, campanha de difamação contra mim, no 24 de janeiro de 2018? Por que eu não contava essa história naquela época? Eu fingi que eu nem vi, porque eu não queria dar para eles palanque, porque eles tentaram me transformar numa espécie de alavanca. É a mesma coisa que o Bolsonaro fez com o Jean Willis. Então, você vai lá e usa como alavanca um determinado personagem para você criar uma falsa polêmica, para você criar uma cena que vai chamar a atenção do público. E eu lembro tanto disso, naquela época eu não usava Twitter, mas eu me lembro assim que as pessoas me diziam, Márcia, mas essa história de você ter saído da rádio tá nos Trend Topics lá do Twitter acima do julgamento do Lula, tá mais falado que o julgamento do Lula, que foi no mesmo dia lá em Porto Alegre. Bom, então eu acho que a gente precisa saber desse tipo de estratégia para a gente não cair nesse tipo de armadilha de novo, que vai ser usada, né? Loucamente em 2022. E os homens têm vantagem nisso, por quê? Porque na estética masculina, ou seja, na matriz estética da performance, da subjetividade, da discursividade masculina, a um homem cabe ser grosso, estúpido, nojento, tanto que você vê esse monte de homem praticando todo tipo de violência verbal, violência física, no universo desses homens que não tem mesmo nenhum tipo de racionalidade, de escrúpulo, de decência. Cresce a violência contra as mulheres e cresce o feminicídio. E por quê? Porque os homens, nesse contexto, e considerando que toda estética tem a sua ética e a sua política e a sua moral, esses homens realmente praticam esses atos achando que que está normal, que é isso mesmo que um homem tem que fazer. E então, por isso que a gente recebe, eu e você, Sinara, qualquer coisa. Tem uns assim que eu fico rindo, eu até recorto e guardo, né? Porque, nossa senhora, os caras estão tendo cada chilique, como sofrem, como, sei lá, estão precisando de uma psicanálise, de mais amor, sei lá, são muito mal amados, muito. Eu acho engraçado porque são os homens também loucos de feios, né? Sei lá, uns caras muito feios, assim. Eles falam mal, eles escrevem mal, eles são chatos. E eles ficam assim, eles me botam uns apelidos, assim. Aí eu fico, meu Deus, quando eu pego, tem tempo, alguém me manda, né? Eu vi não é só mais um detalhe, não é só aquele ogro da extrema esquerda ou aquele ogro da extrema direita que acabam, muitas vezes, se unindo. São primo-irmãos, né? São siameses. Dá a volta, se encontram. Tem também os colegas recalcados, e que também, de repente, deu aquela histeria masculina. Aliás, histeria masculina é um assunto do meu livro que vai sair no final do ano. E, então, assim, quanto mais a galera... histéricos, vai ser o nome. Eu agradeço. Quanto mais chilique, mais ataque de pelanca, quanto mais loucura esses homens fizerem, assim, nas suas manifestações de histeria, muito obrigada, porque eu estou justamente pesquisando isso já faz um tempo, e é interessantíssimo. Agora, tudo isso tem a ver com uma necessidade de aparecer.
que é típica, aliás, do comportamento histérico em toda a sua história, do conceito mesmo de histeria. A histeria é uma determinada aparição, uma determinada produção de efeito. E os homens escolhem as mulheres porque, além de tudo, na ética, na antiética, vamos chamar assim para facilitar, masculinista, convém praticar a violência e parecer violento. Então, é muito sem humor, muito sem elegância, muito sem... Sempre assim, sem inteligência, muito no verismo, no ataque direto, naquela coisa grotesca, no xingamento, né? E eu fico sempre de boas, enquanto eu estou, evidentemente, aqui protegida, nos ataques que são relativos a mim. Claro, tem a parte ruim de não poder ir ao Brasil, etc., da campanha de difamação. Mas, gente, eu sou uma pessoa que vivo pessoalmente uma viagem espiritual. Então, eu fico escrevendo meus livros, analisando as coisas, sou super existencialista, então eu quero existir para ver o que acontece. Mas, assim, os filhos aí sofridos, infelizmente, não me... Como dizia minha mãe, o que vem de baixo não me atinge. Estou brincando, tá, gente? Estou sendo irônica para a gente rir um pouco, porque se vocês pensarem no estado da esquerda, isso também dá uma tristeza, né? O Gabriel Carquejo aqui, ó, mas nem todo homem. Putz, boa, Márcia, mandando aqui o superchat. Também o pessoal chegando por aqui, Celso Rico, perguntando então, o superchat do Celso Rico bem... Ele está querendo que ela dê o curso de filosofia aqui. Uma parte dele, pelo menos. Mas não sei se a Márcia puder dar uma pincelada. Ele fala, Márcia, você concorda que estamos vivendo em plena sociedade de espetáculo, como disse o Debois, e também na era do vazio do Lipovetsky? Oh. E aqui agradecer ao Antônio Carlos Melo Silva, aqui, novo membro. Alô, Lucão me trouxe como membro a assinatura da Fórum. Belém te manda muitas bênçãos das ervas de sinergia de ver o peso. Maria das Graças de Souza Azevedo aqui também, obrigado pelo super sticker. E vamos deixar então a Márcia dar uma pinceladinha aqui para encerrar, né? Então tá, gente. A gente vai trabalhar com... como eu falei nesse curso aí, tentando passar por um fio condutor, que é o tema da linguagem na história da filosofia contemporânea, começando, evidentemente, por uma discussão sobre o sentido do contemporâneo e as teorias e os filósofos que mencionaram esse tema, que discutiram a questão do tempo, né? Então, como o tempo é visto e como o tempo presente é visto por determinados pensadores. E, claro, tudo isso numa investigação sobre o sentido da objetividade daquilo que é objetivo e daquilo que é subjetivo. Isso também vai ser um assunto que vai permear o nosso curso. Vamos estudar, sim, vamos passar pelo Guy Debord. Não pretendo passar pelo Lipovetsky, porque no percurso que eu vou construir, ele não seria um pensador específico, mas isso que você chamou, então, que ele chamou já de era do vazio, é um assunto importante. Tem uma outra pensadora que levantou essa questão, que é a Hannah Arendt, quando ela fala do vazio do pensamento. A gente não vai assim se debruçar uma aula inteira sobre o Lipovetsky. Vamos falar mais de Hannah Arendt do que dele, vamos falar mais de Theodor Adorno e de Guy Debord do que desse autor, mas vamos com certeza percorrer esse fio que faz a gente entender o que significa uma sociedade do aparecer, essa sociedade em que a imagem virou um capital. Isso é um assunto nosso. Então, vou trazer todos os pensadores que puderem nos ajudar para compreender isso. Evidentemente, como fica claro no programa que eu lancei, que tem 40 aulas e que no Instagram está circulando um card, no site também, vocês podem ver toda a programação nesse www.com.br, marciatiburi.com.br, Então, lá dá para ver toda a programação e lá tem uma ênfase em certos pensadores, que são os pensadores que eu estudei, que eu gosto de estudar ao longo da minha vida, que vão
como eu falei, de Nietzsche, as feministas do século XX, XXI, mas vamos passar por muitos pensadores da América Latina, por pensadores africanos, tentando sair dessa ideia de uma filosofia europeia em que pese que a tradição da filosofia europeia também é muito interessante, maravilhosa, então nós vamos estudar bastante isso também. Então vai ser por aí a conversa. Uma viagem filosófica, né? Obrigado, viu, Márcia, por estar aqui com a gente. Nossa, isso aqui ia longe, pelo jeito, né? Ou vai ensinar a mais alguma questão aí? Não, eu só queria dizer que a partir da semana que vem, das 11h30 a 1h, eu e Sinara estaremos aqui. Amanhã é dia de Dri de Lourenço, sextas com a Dri e Miguel do Rosário. Então não percam. E amanhã o programão está quentíssimo com Contarato e Leci Brandão. Olha que legal. Opa! E eu, a partir de segunda, volto para o Fórum Café, certo? A partir de segunda... Aliás, Márcia, eu vou te levar no programão qualquer hora dessa de novo para a gente bater papo, tá? Um papo longo, de 1 hora. Vamos fofocar. Então, quem gostou do Plínio, que ficou esse período aqui com a gente, talvez me substitua eventualmente, porque Fórum Café, 6h30 da manhã, né, Plínio? 6h30 da manhã, a gente começa aqui com as principais notícias do dia. É um tiro rápido aí, mas o pessoal sempre acorda aí e corre para cá, é importante. O Cadu Lacerda agradecendo aqui novamente ao Cadu. O Cadu não está se aguentando, viu, Márcia? Adorno, aquele do Larry B, brincadeira. Aquele da doutrinação marxista, aquele mesmo. Segundo, ele está brincando com a história do Olavo de Carvalho, que dizia que as músicas do Beatles tinham sido feitas pelo Adorno. Pelo Adorno. Pois é, gente, imagina. Eu queria saber o que esse pessoal come, bebe, né? Olha, eles ficam dizendo que a gente fica fumando maconha. Eu queria avisar um negócio, gente, que para lástima de todo mundo, eu sou virgem, nunca fumei maconha, nem usei nenhuma outra droga que não tenha sido uma tacinha de vinho. Então, eu também nunca fumei, mas sempre menti bastante. Mas agora que não, eu vou freira. Eu fumei, mas não traguei, viu, Sinara? Eu só tomo água, nossa. Não, mas eu tô falando melhor sério, mudar de assunto. Até uma certa vergonha contar isso, sabe? Porque eu fico assim, me sentindo uma monja, mas é realmente uma verdade. Porque eu sou muito xingada também com a coisa que eu tô fumando, e eu nunca fumo nada. Não fumo, não cheiro, praticamente não bebo, é uma tristeza. Enfim, é uma vida dedicada à filosofia. Já basta o que pensa. Tá bom. Beijo para vocês. Obrigadão. Até amanhã. Faça um curso da Márcia.